Olá, aqui é o Luiz Viana, sócio na Vorcon Auditores. Neste vídeo, eu vou explicar de forma clara e prática a NBC-TA 530, amostragem em auditoria. Bom, para a gente entender bem o assunto, nosso papo hoje vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, a gente vai firmar a base, com os fundamentos da amostragem. Depois, vamos ver como se planeja e seleciona uma amostra na prática. Aí, a gente entra na parte de riscos e erros, que é super importante. Em seguida, vamos conectar a amostragem com outras normas de auditoria e, para fechar com chave de ouro, vamos ver exemplos do mundo real. Vamos lá? Certo, vamos começar pelo começo, os fundamentos. Aqui a gente vai entender o porquê de usar a amostragem. Qual é a lógica por trás de não analisar cada pedacinho da informação disponível? E a primeira pergunta que todo mundo faz é essa, né? Poxa, se o auditor quer ter certeza, por que ele simplesmente não testa tudo? 100% de todas as transações, todos os documentos, parece que seria o jeito mais seguro de fazer o trabalho, não é mesmo? Só que, na realidade, a auditoria é um grande exercício de equilíbrio. Um equilíbrio entre custo, tempo e o nível de segurança que a gente precisa atingir. E olha só esse comparativo, ele deixa tudo bem claro. De um lado, analisar 100%. Sim, traria uma certeza absoluta. Mas pense no custo disso, no tempo que levaria, o relatório da auditoria talvez saísse tarde demais para ter alguma utilidade. Do outro lado, a gente tem a amostragem. Ela é mais eficiente, bem mais rápida e, o mais importante, nos dá uma base razoável para chegar a uma conclusão. É isso que torna a auditoria moderna, possível e viável. E a definição da norma é exatamente essa. E a expressão que eu quero que fique na cabeça é base razoável. O nosso objetivo como auditores não é buscar uma certeza absoluta, porque isso é impraticável. O objetivo é conseguir evidência boa o suficiente para formar nossa opinião. E para essa base ser realmente razoável, é fundamental que cada item do universo que a gente está olhando, cada nota fiscal, cada lançamento, tenha a mesma chance de ser escolhido para o teste. Basicamente, existem duas grandes abordagens para fazer isso. De um lado, a amostragem estatística, que é puramente matemática. Ela usa a seleção aleatória e a teoria das probabilidades para a gente poder medir o risco. Do outro lado, tem a não estatística, que se apoia muito no julgamento e na experiência do auditor. A norma aceita as duas, e a escolha de qual usar vai depender muito da situação específica de cada trabalho. Beleza, então a gente já entendeu por quê. Agora vamos para a parte prática. Como é que um auditor, no dia a dia, planeja e seleciona uma amostra de forma correta? Olha, o processo todo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, a gente define o que quer testar. Qual é o objetivo do nosso teste e qual é o universo de dados que estamos olhando. Segundo, a gente determina o tamanho da amostra. Ela precisa ser grande o suficiente para a gente confiar nos resultados e reduzir o risco a um nível bem baixinho. E terceiro, a gente seleciona os itens, garantindo que essa seleção seja imparcial, sem nenhum viés. E essa decisão sobre o tamanho da amostra não é um chute, de jeito nenhum, é um cálculo técnico. Pensa numa balança. Se a gente identifica que o risco de ter um problema numa área é alto, o que a gente faz? Pesa mais a mão, ou seja, aumenta o tamanho da amostra. Agora, se a nossa tolerância a um erro for maior, a gente pode aliviar um pouco e trabalhar com uma amostra menor. E se outros testes já estão cobrindo parte daquele risco, também podemos reduzir a amostra. Viu como tudo está conectado? E para escolher os itens, a norma nos dá algumas ferramentas. A seleção aleatória é como se fosse um sorteio mesmo, totalmente na sorte. A sistemática é mais organizada. A gente escolhe itens em intervalos fixos, tipo a cada 20 pagamentos a gente pega um. A amostragem de unidade monetária já foca nos itens de maior valor. E tem a seleção ao acaso que, apesar de não ser estruturada, exige que o auditor seja totalmente imparcial. Muito bem. Então a gente selecionou a amostra, aplicou os testes, mas e se a gente encontrar erros? O que acontece? É exatamente disso que a gente vai falar agora. Como lidar com a incerteza e o que fazer quando os problemas aparecem. Esse é o famoso risco de amostragem. Ele existe porque a gente não está olhando tudo. É a chance, por puro azar, de que a nossa amostra não seja um bom retrato do todo. Sabe, a gente pode pegar uma amostra perfeita no universo cheio de problemas, ou, ao contrário, pegar uma amostra cheia de problemas num universo que, na verdade, está ok. O nosso trabalho é planejar tudo para que esse risco seja o menor possível. E esse risco pode nos levar a 2 tipos de conclusão errada. A primeira, que é a mais perigosa, é a gente achar que está tudo certo quando, na verdade, não está. Isso compromete a eficácia da auditoria e pode levar a gente a dar uma opinião errada. A segunda é achar que tem um problema onde não tem. Aí o que acontece? A gente acaba fazendo um monte de trabalho extra desnecessário e isso afeta a eficiência.
Para a gente conseguir gerenciar esse risco na prática, a gente precisa de uma régua, um limite. É o que a norma chama de distorção tolerável. Pensa nisso como a nossa margem de erro aceitável para aquele teste. Se o erro que a gente encontrar e projetar para o todo ficar abaixo desse limite, ótimo, estamos tranquilos. E esse valor não sai do nada, ele está diretamente ligado à materialidade da auditoria como um todo. E aqui está o pulo do gato. A gente não pode só olhar para o erro que achou na amostra e pronto. A gente precisa projetar, ou como a gente diz, extrapolar esse achado para a população inteira. Por exemplo, se na nossa amostra a gente encontra uma taxa de erro de 2%, a nossa melhor estimativa é de que a população inteira tem um erro em torno desses mesmos 2%. É essa projeção que nos dá a dimensão real do problema. Uma coisa importante de entender é que nenhuma norma de auditoria vive isolada, como se fosse uma ilha. A amostragem, a NBC-TA 530, está super conectada a outras normas importantes. Vamos dar uma olhada nessas conexões. A gente já falou um pouquinho disso, mas vale reforçar. A conexão com a materialidade da NBC-TA 320 é total. É o valor da materialidade que a gente define para as demonstrações contábeis, que serve de base para a gente calcular a tal da distorção tolerável em cada amostra que a gente tira. Uma coisa amarra a outra. A ligação com a avaliação de riscos lá da NBC-TA 315 também é vital. A gente não aplica a amostragem do mesmo jeito para tudo. Se no nosso planejamento a gente identifica, por exemplo, que a área de receita tem um risco muito alto, a nossa resposta tem que ser proporcional. E o que isso quer dizer? Mais vigor, testes mais aprofundados e, quase sempre, uma amostra maior e mais robusta para essa área. E essa lógica fica ainda mais clara quando a gente audita estimativas contábeis, o tema da NBC-TA 540. Estimativas, por natureza, têm incerteza. Por exemplo, como a gente testa se uma provisão para clientes que talvez não paguem é razoável? A gente não tem bola de cristal. O que a gente faz? Usa amostragem. A gente seleciona uma amostra de clientes, analisa o histórico de cada um e, com base nisso, a gente consegue avaliar se a estimativa geral da empresa faz sentido ou não. É uma ferramenta poderosíssima. Ok, falamos bastante da teoria, né? Agora vamos trazer tudo isso para o chão de fábrica, para o nosso dia a dia. Como é que a amostragem acontece em diferentes tipos de auditoria? No ambiente corporativo, esse é um exemplo clássico. A gente quer ter certeza que a receita que está no balanço realmente aconteceu, que não é fictícia. O que a gente faz? Seleciona, por exemplo, 50 notas fiscais e vai atrás da prova real. O comprovante de entrega, o aceite do cliente. A gente verifica se a venda de fato ocorreu. Agora, vamos para um cenário que a gente aqui na Vorcon conhece muito bem: a auditoria de condomínios. Imagina ter que verificar cada pagamento, cada boleto que o condomínio pagou durante o ano inteiro. É inviável. Então, o que a gente faz? Seleciona uma amostra representativa de pagamentos e vai a fundo neles. Essa despesa foi aprovada, o serviço foi prestado, está registrado na conta certa? Com isso, a gente consegue dar uma segurança razoável para todos os condôminos. E no terceiro setor, em ONGs, a preocupação é outra. Muitas vezes o foco é garantir que o dinheiro recebido em doações foi usado para o propósito correto. Então, a gente seleciona uma amostra de projetos e doações e verifica se os recursos foram aplicados conforme o combinado. Isso é fundamental para manter a confiança dos doadores e a credibilidade da instituição. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Afinal, a amostragem é uma ciência ou é uma arte? A verdade é que é os dois. Existe toda a técnica, a matemática, o rigor da norma, isso é a ciência. Mas a hora de definir os parâmetros, de interpretar um resultado inesperado e de tomar a decisão final, isso exige a experiência, o ceticismo e a sensibilidade do auditor. E isso é a arte. É nesse equilíbrio que mora a qualidade de uma boa auditoria. E se quiser acompanhar outros vídeos da série sobre as NBC-TAs, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com outros profissionais.